Fala pessoal, eu sou o professor José e nessa aula agora a gente vai resolver alguns probleminhas, ou na realidade dois problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá ok? Então foram problemas retirados de vestibulares e o primeiro deles diz o seguinte: uma ponte é feita de 120 dias, melhor dizendo, em 120 dias, por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, o número de dias necessários para a construção da mesma ponte será... Então, isso aqui é um típico problema, envolvendo grandezas, a gente não sabe ainda se é diretamente ou inversamente proporcionais. A única certeza que a gente tem é que estamos trabalhando aqui apenas com duas grandezas, que seria a quantidade de dias e a quantidade de trabalhadores. E o método utilizado para resolver esse tipo de problema é conhecido como regra de 3 simples, tá ok? Você já viu esse método na aula passada. Eu não falei nesse nome ainda, por isso estou falando agora, tá ok? E qual seria esse método? Você separar primeiro as grandezas, que no caso aqui teríamos a primeira seria o número de dias e a segunda seria o número de trabalhadores. Eu acho que agora você está lembrando, que foi exatamente isso que a gente viu na aula passada. Então temos aqui duas grandezas, já separamos aqui as duas grandezas e agora vamos completar com os valores. Então o número de dias primeiramente seria de 120, e 16 trabalhadores concluem em 120 dias a construção de uma certa ponte. Mas o problema está perguntando se aumentarmos para 24, o número de trabalhadores, em quantos dias vai ser finalizado a construção, ou quantos dias serão necessários para a construção da mesma ponte. Olha só, pessoal, primeira coisa a se fazer. Okay? Então, isso aqui é conhecido como a regra de 3, tá ok? A gente está separando aqui as grandezas e agora a gente vai fazer a pergunta, a pergunta-chave que nos diz a relação entre as duas grandezas. Então, agora você pode esquecer esses números aqui e apenas preste atenção na relação entre as duas grandezas. Você deve concordar que quanto mais trabalhadores tiver nessa obra, menor vai ser o tempo de execução da mesma. Tá ok? Então, temos aqui uma relação inversa. E o que você vai fazer é o seguinte, um detalhe bem simples. Você vai deixar fixo a grandeza onde temos a incógnita. Então, lembrando que estamos trabalhando com duas razões, não é isso? E vai inverter os números da razão onde não temos a incógnita. Então, isso aqui vai ser igual, então vamos mudar aqui a posição desses números, ficaríamos 24 dividido por 16. Agora, a gente tem uma razão que é equivalente, como vimos na aula passada, que é equivalente à razão anterior. Olha só que maravilha, Então, a gente vai fazer o quê? Sabemos que se duas razões são iguais, elas formam uma proporção, e se elas formam uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos ter aqui 24 multiplicado por x é igual, ou melhor, para facilitar a nossa vida, já se acostume com isso. Vamos simplificar essa razão aqui. 24 dividido por 8, poderíamos dividir aqui 16 também por 8. 24 por 8 é igual a 3 e 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, essa seria a nossa nova razão. 3 multiplicado por x é 3x e 120 multiplicado por 2 é 240, ou seja, x seria igual a 80. Beleza, pessoal? Então, encontramos aqui o valor de x, que é o número de dias para construir uma ponte, isso aí envolvendo 24 trabalhadores, beleza? Então, a resposta certa seria 80, a letra D. Vamos agora para o nosso segundo probleminha. E o segundo problema diz o seguinte: quando um automóvel é freado, a distância que ele ainda percorre até parar é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Se um automóvel a 40 km por hora é freado e para depois de percorrer mais 8 metros, se estivesse a 60 km por hora, pararia após percorrer mais. Então, tente fazer esse problema, tente fazer sozinho e depois você pode ver a solução feita aqui no vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro é separar as grandezas. Então, a primeira grandeza é a velocidade do carro e a segunda seria aqui a distância percorrida depois da frenagem. Então, temos aqui velocidade, então vamos colocar aqui a letra V e também a distância, Então, vamos colocar aqui a distância. Beleza. O problema nos diz que a distância que ele ainda percorre,
é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Então, o quadrado de 40 é 40 elevado ao quadrado. Isso aqui seria 1.600. Então, a velocidade aqui, o quadrado da velocidade, melhor, seria de 1.600, e 1.600 equivale a, ele percorre ainda, né, nessa velocidade, ele percorre 8 metros, tá ok? Só que se ele estivesse a 60 km por hora, então o quadrado de 60 seria 3.600, qual a distância percorrida por esse carro? Perceba que o problema já diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, levando em consideração essas razões aqui, né? Essas razões são iguais, ou seja, formariam uma proporção. A gente já pode, de antemão, simplificar aqui essa razão, ainda que poderíamos dividir por 4, né? Dividindo aqui por 4 seria 16 por 4 é igual a 4 e 36 por 4 é igual a 9. Então, fazendo aqui a multiplicação dos meios e igualando ao produto dos extremos, teríamos aqui 4 multiplicado por x é igual a 9 multiplicado por 8. 9 multiplicado por 8 é igual a 72. 72 dividido por 4 é igual a 18. Beleza? Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. Então, eu espero você na próxima aula e aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima!